sobre o uso da maconha ser pecado ou não, que eu acho que é um assunto bem importante a ser tratado, tanto o Marciano também pode entrar na mesa aí para a conversa. Pastor Lipão, o uso da maconha é pecado e por quê? Então, objetivamente, é pecado, para fins recreativos, entorpecentes, é pecado, e talvez as pessoas fiquem procurando base bíblica, onde a Bíblia diz sobre a cannabis, sobre a maconha, enfim, porque ela não fala e assim por diante. Porém, isso é um desconhecimento exegético do texto, porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, vai falar sobre as obras da carne, e ele usa a feitiçaria como palavra para ilustrar uma das obras da carne, ele usa o termo grego pharmakeia. E essa palavra pharmakeia é justamente o uso de entorpecentes que naquele contexto tinham um fim, inclusive, religioso. E por isso que é associado à feitiçaria, porque o uso de entorpecentes estava relacionado com uma ideia de você divagar em um mundo irreal e tentar, de alguma forma, dialogar e ter contato com divindades e esse mundo místico e espiritual. Portanto, Paulo condena de maneira veemente a feitiçaria, inclusive relaciona ela com as obras da carne, dando-nos a clareza muito objetiva e clara de que o uso de qualquer entorpecente para fim recreativo, para fim entorpecente, é pecaminoso e a Bíblia reprova veementemente. Veja como é antigo, né? Muito antigo. E, porque na Roma já se usava então, ópio e alguns tipos de droga. Toda vez, então, que se fala sobre feitiçaria na palavra de Deus, está relacionado ao uso de entorpecentes para alcançar uma outra realidade, uma coisa meio esotérica, assim. Não todas as vezes, mas na maioria das vezes é o termo pharmakeia em grego, que está relacionado com o uso de entorpecentes. Que, inclusive, é a origem da nossa palavra farmácia, né, também. Fármacos. Muito bem. E aí, Marciano, é pecado ou não é? Então, eu vou na mesma pegada, essa ideia. Eu acho que a dificuldade que nós temos, assim, é de compreender que nós vivemos numa sociedade completamente diferente do que se vivia tempos atrás. Então, algumas coisas, o pessoal às vezes me pergunta, mas e o uso religioso, por exemplo, foi citado aqui, né? Eu até diria que se nós ficarmos focados na ideia do uso religioso, não seria um problema. Cuidado com o que eu vou falar. Por exemplo, o uso de maconha em algumas tribos, que era usado. Era usado dentro de um rito, dentro de um momento, na lua tal e assim por diante. Dificilmente a gente não tem relatos, por exemplo, de dependência de alguma substância dessa por uso, porque era um uso bem pontual para aquele momento. E, inclusive, não poderia ser usado, por exemplo, por crianças. Somente aqueles autorizados pelo líder religioso daquela tribo, daquela localidade. Então, o que se tenta, às vezes, é trazer, não, mas se faz uso de forma milenar e tal. É verdade, mas era um uso muito restrito. Nós não temos relato, por exemplo, de dependência, nem mesmo de álcool, por exemplo, a não ser pós-revolução industrial. Olha que coisa interessante. Pós-revolução industrial, onde esses fármacos, eles são usados para uso recreativo, ou a gente chama de democratização das drogas, quando a droga começa a entrar no meio da sociedade para um uso recreativo, nós começamos a ter problemas com o álcool. Pegar a ideia da Cruz Azul, por exemplo, ela surge em 1877, logo pós-revolução industrial, porque na Inglaterra você tem um boom de alcoólatras, né, de pessoas com problema com o etelismo, com o uso do álcool. Até porque se fazia álcool de forma artesanal, lá no alambique. Então, a pessoa comprava 1 litro de bebida ardente, de álcool, né? A pessoa iria comprar o próximo litro só na próxima safra, ou seja, no outro ano. Então, se guardava aquele litro de forma muito preciosa para tomar uma vez e outra um gole, um cálice, né? Agora, com a Revolução Industrial, então o alambique que produzia 20 litros de cachaça passou a produzir 20 milhões de litros. E aí se tornou um baita de um problema na nossa sociedade. Então não dá para misturar aquele uso histórico, ritualístico, com essa democratização das drogas que está se propondo, por exemplo, quando se fala da descriminalização da maconha, por exemplo.